Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículos de 27 a 40. Os 7 dias estavam chegando ao fim, quando os judeus da Ásia, tendo-o percebido no templo, amotinaram toda a multidão e o agarraram, gritando: Homens de Israel, socorro! Este é um indivíduo que fala a todos e por toda a parte contra o nosso povo, a lei e este lugar. Além disso, trouxe gregos para dentro do templo, assim profanando este santo lugar. De fato, viram antes a Trófimo, o Efésio, com ele na cidade e julgavam que Paulo o houvesse introduzido no templo. A cidade toda agitou-se e houve aglomeração do povo. Apoderaram-se de Paulo e arrastaram-no para fora do templo, fechando-se imediatamente as portas. Já procuravam matá-lo quando chegou ao tribuno da corte a notícia: toda a cidade está amotinada. Ele imediatamente destacou os soldados e centuriões e arremeteu contra os manifestantes. Estes, à vista do tribuno e dos soldados, cessaram de bater em Paulo. Aproximou-se então o tribuno, deteve-o e mandou que o prendessem com 2 correntes. Depois perguntou quem era e o que havia feito. Alguns gritavam uma coisa, outros outra na multidão. Não podendo assim obter uma informação segura por causa do tumulto, ordenou que o conduzissem para a fortaleza. Quando chegou aos degraus, Paulo teve de ser carregado pelos soldados, por causa da violência da multidão, pois a massa do povo o seguia, gritando: "A morte com ele!" Estando para ser recolhido à fortaleza, Paulo disse ao tribuno: "É-me permitido dizer-te uma palavra?" Replicou o tribuno: "Sabes o grego? Não és tu, acaso, o egípcio que, dias atrás, sublevou e arrastou ao deserto 4 bandidos?" Respondeu-lhe Paulo: "Eu sou judeu, de Tarso, da Sicília, cidadão de uma cidade insígne. Agora, porém, peço-te, permite-me falar ao povo." Dando-lhe a permissão, Paulo, de pé sobre os degraus, fez sinal com a mão ao povo. Fazendo-se grande silêncio, dirigiu-lhes a palavra em língua hebraica. Palavra do Senhor, graças a Deus. Paulo perseguido por causa de Jesus. Aqui na Bíblia de Jerusalém está a prisão de Paulo. E de fato, Paulo é preso como foi profetizado. Paulo sabia que ia chegar esse momento da prisão. Ninguém queria que Paulo fosse para Jerusalém, mas Paulo disse: "Eu sou prisioneiro do Espírito, eu preciso fazer o que Deus está me mandando fazer. Eu sei que eu vou ter problemas, eu estou pronto. Eu estou pronto para enfrentar essas dificuldades, enfrentar a prisão, enfrentar, os judeus, para testemunhar Jesus Cristo."
esse testemunho de maneira muito concreta é dar a vida, é o martírio. E Paulo evitou isso. Mas como assim, né? Todo mundo falou para ele não ir para lá, que ia ser problema. Como é que ele evitou? Ele evitou obedecendo a igreja e a orientação de Tiago, apóstolo, para que ele fizesse um voto. E assim os judeus vissem que ele não tinha problema. E estava funcionando muito bem, até que alguns judeus da Ásia, provavelmente o povo lá de Icônio, porque lá Paulo foi duramente perseguido, Icônio e Éfeso, né? Judeus que estavam lá naquela região da Ásia, eles foram ao encalço de Paulo. E quando viram Paulo no templo, aí eles arrumaram um tumulto, né? Confusão, como a gente leu aqui. Homens de Israel, socorro, esse indivíduo fala mal do templo, fala mal do nosso povo, fala contra a lei, contra esse lugar. Como é que pode? Trouxe grego para o templo, trouxe um estrangeiro para aqui para o templo, um pagão. Aqueles homens tinham muito ódio de Paulo. Eles perseguiram Paulo de cidade em cidade na Ásia, mas não conseguiram pegar Paulo. Só que ali no templo, para onde Paulo ia correr? E sem dar nenhuma chance de defesa, já criando um tumulto, porque a especialidade deles era justamente essa. Eles tumultuavam a cidade e, se não conseguissem, eles persuadiam os grandes, as pessoas que tinham autoridade, para ir atrás de Paulo. Não sei se você se lembra disso. Nós lemos isso repetidas vezes nos tumultos e nas confusões em que Paulo e Barnabé, e depois Paulo e os outros, Silas, né, que ficaram presos, né, inclusive juntos, próprio Lucas, Timóteo e tantos outros que sofreram caminhando com Paulo e sofreram perseguição desses judeus da Ásia. Como eles não conseguissem sucesso lá, agora era a grande oportunidade. E eles começaram a matar Paulo. Paulo só não morreu ali porque Deus não queria, não era a hora. Porque ele morreria linchado, espancado. Né? E já começaram a fazer isso, foi só tirar ele do templo. Olha, versículo 30. A cidade toda agitou-se e houve a aglomeração do povo, apoderaram-se de Paulo e arrastaram-no para fora do templo, fechando imediatamente as portas. Versículo 31. Já procuravam matá-lo quando chegou ao tribuno da corte a notícia: toda Jerusalém está amotinada. Imagina o pânico que deu naquele homem. Levantou imediatamente, destacou os soldados, foi contra a multidão. Quando eles viram o tribuno, eles pararam de bater em Paulo. Ou seja, eles já estavam espancando Paulo. Muitos andavam armados com pequenas facas, punhais. Não sei por que ninguém usou, porque poderiam ter feito isso. Mas eles, aos murros, socos, pontapés, puxando a cabeça de Paulo. Tanto Paulo ficou machucado que ele teve que ser carregado, teve uma hora. Ele não estava aguentando subir as escadas. Então a gente imagina Paulo todo ensanguentado, cheio de escoriações, né? Cheio de hematoma já. Todo machucado, joelho, perna, pé, todo o corpo todo. Multidão batendo nele. Mas ainda assim, Paulo se levanta e pede para falar, que é o trecho que a gente vai ler depois. Paulo pede para ter um momento de palavra com aqueles homens. Veja, é impressionante o amor que Paulo tem pelo seu povo. Eu, lendo essas páginas, fico pensando, meu Deus, como eu preciso de conversão? Como eu preciso de um coração novo?
só pedindo muito o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai nos dar esse coração novo. Que é derramando o Espírito Santo que o coração do homem ele é transformado. Então eu preciso muito do Espírito Santo. Por quê? Porque depois de tudo aquilo que Paulo passou, agora lá em Jerusalém, tendo feito tudo certinho, ser espancado de novo, desse jeito, sem ter a mínima chance de se defender de falar, e ele ainda vai se erguer para falar ao seu povo com amor, com misericórdia, para anunciar Jesus Cristo. É amor, gente. É muito amor pelo povo. E a gente sabe que na carta aos Romanos, que a gente vai ver mais para frente, Paulo fala dessa esperança na conversão de Israel, dos israelitas. E tem esperança. E tem essa expectativa. Porque de cidade em cidade, Paulo, mesmo sabendo do alto nível de rejeição que o evangelho tinha lá, Paulo ia primeiro à sinagoga para pregar. Mas Paulo queria mostrar para os judeus o quê? Olha, não são só vocês, não somos só nós, porque eu também sou judeu, Paulo dizia. Eles também têm acesso, sem precisar da circuncisão. Aí que estava o problema. Aí que era o problema. Para sociólogo, né? Desculpa se tem sociólogo aqui, historiador, sem fé católica, sem conhecimento de Jesus Cristo, sem experiência com Deus, isso foi apenas uma estratégia da igreja para crescer e não uma ação do Espírito. Mas é porque falta o Espírito Santo para que possa crer de verdade, né? Mas não, é a ação do Espírito que fez Paulo fazer o que fez. Mas isso custou muito caro, fazer a vontade de Deus para Paulo. Paulo foi perseguido por causa de Jesus, porque é discípulo de Jesus. Felizes sois vós quando vos perseguirem, os maltratarem, caluniarem, disserem toda espécie de mal contra vós, alegrai-vos e exultai, porque grande é a vossa recompensa nos céus. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, finalzinho ali da primeira parte do Sermão da Montanha, se não me engano, versículo 10, algo assim. Eu não vou lembrar agora de cabeça, vou pegar aqui rapidamente, mas é isso, versículo 10. Versículo 11. Mateus 5, 11. Paulo vive essa realidade. E mesmo assim, todo quebrado, todo machucado, todo ferido, ele avança na vontade de Deus. Vamos anotar no nosso diário? Não tem ordem, nem promessa, nem princípio eterno, mas qual é a mensagem de Deus para você e como colocar isso em prática na sua vida? É isso que você é chamado a anotar no seu diário. E vamos lutar para viver. Se você é novo aqui no canal, vamos fazer juntos a Bíblia toda? Com o método A Bíblia no meu dia a dia, de Monsenhor Jonas a Bíblia, em estudos como esse, simples, são curtos, né? Porque é melhor fazer 10, 13 minutos curtos do que começar a fazer muito e não continuar, né? Mas melhor ser fiel todo dia, diz o Padre Jonas. E é verdade. O convite é para que você seja fiel todo dia. Então, se inscreva, acione o sino da notificação e deixe um like, porque o seu like vai espalhar esse vídeo para mais gente. Vamos fazer juntos, né? E daqui, como eu disse, você vai anotar qual é a mensagem de Deus e como colocar isso em prática na sua vida. Você também é perseguido por causa de Jesus? E o que nós fazemos? Temos a atitude de Paulo? Bom, por aqui a gente pode já tirar alguma mensagem de Deus para nós, não é? Aqui na descrição do vídeo tem informações para que você possa fazer o seu diário espiritual e começar do início com a primeira carta de São João. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.